Vamos falar sobre luto e sofrimento, como entender e lidar. Esse é o tema da live de hoje. E o enfoque é prático. Esse é um diferencial que eu valorizo muito, que é conseguir trazer esse processo de autoconsciência emocional de forma estruturada e prática. A minha busca por autoconhecimento me acompanha de muito tempo. Já tem pelo menos uns 20 anos que eu tenho um interesse muito grande por aprender sobre autoconhecimento, lidar com as emoções. E lá de 2002 a 2010, 11, eu lia todos os livros que apareciam na minha frente sobre esses temas, sobre como lidar com as emoções, com o consciente. E então, finalmente eu conheci constelação familiar em 2011 e para mim a minha busca mudou de sentido. Não só a constelação, também a PNL, Programação Neurolinguística, a comunicação não violenta, a hipnose, o coaching integrativo e sistêmico. E de alguma forma a abordagem que eu utilizo na constelação familiar, na forma de facilitar a sessão, envolve tudo que eu aprendi, porque o foco é gerar resultado. Então, para você que está assistindo esse conteúdo dessa live, ao final vai ter um exercício. A gente vai trabalhar. Então, pensa numa situação, o luto. Para entender o luto, é importante perceber que o luto não é só quando acontece um falecimento. Você pode vivenciar um luto por um término de relacionamento, por uma traição, por uma mudança de cidade, pela perda de uma estabilidade ou segurança profissional ou pessoal. Então, o luto, de alguma forma, ele está associado às perdas. Eu vou falar sobre as 5 fases do luto e eu vou explicar por que para mim são 2 fases. E que as 5 fases, então, elas são uma consequência da primeira fase, que é a não aceitação. E aí você vai entender como lidar com o luto. O luto é um fato para a nossa vida. Faz sentido isso? Todo mundo, em algum momento, vai lidar com o luto ou já lidou. Ou seja, a gente vai lidar com perdas. Não tem como não lidar. Então, saber entender e lidar com o luto tem a importância de você, se você gosta e valoriza ajudar as pessoas, você pode compartilhar com elas essas informações, você pode, inclusive, fazer perguntas sobre o que eu estou apresentando, mas você pode, por exemplo, alguém que está passando por uma dor, por uma perda. Muitas pessoas utilizam para ajudar a falar o seguinte: ah, já vai passar, não foi nada. Esse vai passar, não foi nada, é bem intencionado. Mas para as emoções, normalmente, se você experimentar, ou já experimentou ouvir isso de alguém, quando você está passando por uma dor, ouvir que não foi nada, ou que já vai passar, pode ser bem intencionado, mas muitas vezes tem um efeito de, eu vou chamar de desconsideração, até de desrespeito, dependendo da forma como seja feito. Então, o que eu quero dizer é, sobre o luto, é importante entender o que está por trás dele. E por trás do luto tem a tristeza. Normalmente, a dificuldade de lidar com o luto, ela pré-existe a perda. A dificuldade de lidar com o luto não vem no momento do luto. Ela vem como uma postura existencial, como uma postura em relação à vida. Então, entender como lidar com o luto significa entender como lidar com a vida de forma geral, como lidar com os acontecimentos da vida que não dependem de você. Como você se posiciona quando algo não acontece como você gostaria? Muitas vezes a postura é de buscar controlar as situações. E a gente faz isso sem consciência de que está fazendo. O que eu quero trazer então é, eu vou contar o seguinte. Primeiro eu vou falar do luto nesse momento e o que tem a ver com e o sofrimento. Necessariamente o luto e o sofrimento estão juntos? Ou é uma postura que a gente tem? Pode ser que seja uma postura, uma escolha de relacionamento que gere o sofrimento. A gente vai entender isso daqui a pouco. E de alguma forma eu vou conectar a questão do luto com as ordens do amor. Eu procurei fazer esse conteúdo, essa live,
de uma forma mais fluida. Então, dessa vez, eu não preparei o roteiro. Na verdade, eu tenho uma linha de raciocínio, que é falar sobre o luto e o sofrimento, da forma que eu lido com eles, trabalho com eles dentro de uma sessão, e lido com eles no meu dia a dia. Depois, relacionar com as ordens do amor. Enquanto eu falo, se vier alguma ideia de história que trate do luto, eu comento. E em algum momento a gente tem um exercício. Eu vou dar um exemplo, então, vou contar uma história de uma sessão, de um atendimento, em que a cliente trouxe o seguinte tema: que o pai dela tinha falecido há uns 4, 5 anos antes, e então tinha o luto que não tinha passado. E olha esse fato. Quando a gente não lida bem com o luto, a gente pode passar a vida inteira em luto. O que é passar a vida inteira em luto? É não ter vivido o luto por completo. Então, como que foi a sessão? A sessão teve duração de 50 minutos. Só que o mais curioso, que a queixa principal, então, era uma tristeza que não passava e que ela associava ao falecimento do pai, que tinha acontecido 4 anos antes. E, além disso, tinha uma mágoa em relação à mãe que sempre existiu. Essa cliente, se eu não me engano, tinha por volta de 50 anos de idade. O que a gente trabalhou basicamente foi perceber a relação, como estava a relação dentro dela em relação ao pai. Como, quando ela pensava no pai, de que forma ela percebia a relação. E a descrição foi: eu percebo o meu pai do meu lado. O lugar do lado, geralmente, é do lugar de casal. Normalmente, em relação às imagens internalizadas, a imagem de pais e filhos é os pais atrás e os filhos na frente. Então, eu comentei isso. Eu falei: esse lugar, como que você se sente aí? Pesado. Daí eu propus que ela se imaginasse indo à frente do pai e olhasse para ele. Nisso ela já comentou sentir um alívio. Daí a gente trabalhou essa relação e em questão de 10 minutos, se eu não me engano, a tristeza já estava liberada. Quando eu perguntei pela mágoa em relação à mãe, ela disse: não tem mais. Qual que foi o aprendizado que eu tive nesse momento, ou confirmação, né? Reconfirmação de um aprendizado? Por trás de uma mágoa tem uma tristeza que não foi cuidada, que não foi acolhida pela própria pessoa. No momento que ela acolheu a tristeza, que em alguma medida estava associada também ao falecimento do pai, no momento que teve esse acolhimento da tristeza, a mágoa diminuiu. Você já tinha pensado nisso? Se quiser comentar, escrever abaixo. Faz sentido que, por exemplo, por trás da mágoa tem uma dificuldade de lidar com a tristeza? E eu vou falar sobre o tema mágoa daqui a pouco. Porque pensar que um luto não vivido é como uma mágoa. Então, um luto que eu não vivi por completo, uma perda, pode ser um luto por uma relação. Porque eu não vivi por completo, é como se eu estivesse continuamente em luto e é como se eu tivesse magoado com uma parte minha. Geralmente o racional magoado com o emocional. Daí minha pergunta para você é: você já tinha pensado nisso? Que por trás do luto ou associado ao luto existe uma mágoa, e essa mágoa é em relação a si mesmo? Quando eu falo si mesmo, eu me refiro ao racional magoado com o eu emocional. Eu trago essa dimensão para a constelação. Quando eu falo eu trago, quer dizer que eu não aprendi na constelação. Eu aprendi com a prática, que é incluir o mundo interno como relações. Então, eu me relaciono com o meu eu emocional. Como que eu cuido dele? É como se em uma constelação eu colocasse alguém para representar o meu eu emocional e o meu eu racional. Você já fez isso? Se você já participou de uma constelação, você já experimentou isso? Se você facilita a constelação, ou se você participa de vivências, você já viu isso sendo realizado, onde você olha para o eu racional e o eu emocional, e você percebe como está a relação dos dois? É muito interessante. Até eu vou pontuar uma coisa, que é: se você está em São Paulo, no dia 2 de dezembro, sábado, de manhã vai ter constelação familiar e à tarde constelação empresarial. O endereço é Rua Bílio Soares 607, próximo ao Metrô Paraíso. Então, se você estiver assistindo isso antes do dia 2 de dezembro de 2023, envie uma mensagem para mais informações.
Qual que é... Por que eu falei isso? Porque nessa vivência vai ter um dos movimentos sistêmicos que eu vou propor, vai ser olhar o eu racional e o eu emocional e perceber a relação entre eles. Quando a gente fala do luto, então, a questão básica do luto é como eu estou lidando com a tristeza que está por trás do luto. Se eu não lido com a tristeza, se eu fujo do contato dela, é normal que eu seja magoado com o meu eu emocional. Faz sentido isso? E eu vou aprofundar. Da seguinte maneira, enquanto eu não acolhi a minha tristeza, que significa reconhecer que ela é certa, que significa estar com ela, dar boas-vindas, conversar com o meu eu emocional. Enquanto eu não fiz isso, essa tristeza permanece. Quando eu faço o movimento de acolhimento da tristeza, normalmente o sentimento é de fluidez. Faz sentido? Então eu dei esse exemplo de um atendimento que eu fiz, depois que o tema era o luto, ou uma tristeza pelo pai que não passava, pelo pai que tinha falecido. Depois que acolheu essa tristeza, e também trabalhamos a relação com o pai, aquela tristeza tinha sido liberada e a mágoa pela mãe também tinha desaparecido. Claro que sobrou tempo de sessão, 50 minutos, em 10 minutos você tinha liberado o luto. A gente usou o tempo restante da sessão para trabalhar também a relação com a mãe e também outros temas que surgiu. Geralmente, numa sessão de 50 minutos, eu consigo trabalhar, dependendo da forma como a sessão transcorre, porque depende de 2 pessoas da sessão individual, mas, no geral, quando existe um foco no que está sentindo, na mudança que quer, é possível trabalhar vários temas numa sessão. Ou seja, trabalhou um tema, resolveu, passa para outro. Trabalhou, resolveu, passa para outro. Eu acho que eu já cheguei a trabalhar 3 temas diferentes e significativos. Exemplo, a insegurança, uma tristeza por um término e a confiança. E os 3 temas encontraram mudanças. Eu uso a escala de 0 a 10 como uma forma de mensurar o nível do problema e a mudança que ele passa. Eu vou trazer outra experiência. Eu vou falar primeiro dos 5. Eu tenho mais uma história para contar, que é a minha experiência me trabalhando com o meu emocional. Mas antes disso, eu vou perguntar, você conhece as 5 fases do luto? Já ouviu falar? Uma pesquisadora chamada Elizabeth Ross, alguma coisa assim, Elizabeth Ross. Se pesquisar 5 fases do luto, Elizabeth alguma coisa, ela apresenta essas 5 fases, ela trabalhou com pacientes terminais, e a experiência dela, vivenciando como as pessoas lidavam com a informação de que iriam falecer, ela percebeu que havia 5 fases no luto, porque o luto pode ser em relação à notícia de uma doença terminal. E as 5 fases são não aceitação da informação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Quando se vive as 5 fases, no meu ponto de vista, eu não sou pesquisador acadêmico, mas eu estou falando a partir da minha experiência com o meu autotrabalho e com o atendimento. Para mim, essas 5 etapas, elas existem porque tem uma não aceitação aqui. Essa não aceitação não surge no momento do luto. Ela já existe como postura em relação à vida. Essa é a minha experiência de observar e de atender e de me trabalhar, de observar a mim mesma e atendimentos. Então, essa não aceitação que faz o luto ter 5 fases, normalmente é uma postura de vida. E é essa não aceitação que faz a raiva, que alimenta a raiva. E depois que tem a raiva e ela vai caindo, vem a barganha. Que barganha é essa? Barganha com a vida, barganha com Deus, barganha com... Dizem que diante da morte, todo mundo acredita em Deus. Então, essa barganha é como se fosse uma barganha com Deus, ou consigo mesmo, que também é Deus. Que seria, se eu mudar isso, porque eu vou fazer aquilo. Pode ser uma promessa para si mesmo de mudança, mas é uma forma de barganha. Daí, depressão, que é a tristeza. Eu também diferencio a depressão da tristeza da seguinte forma. A tristeza é uma emoção normal, natural, que quando aceita, ela libera. Claro que a tristeza pode estar acumulada, mas aí a depressão eu interpreto, vivencio, percebo
como uma não aceitação da tristeza. E essa não aceitação da tristeza faz um vazio, que é a depressão. E por último, a aceitação. Mas se a pessoa escolheu a aceitação, muitas vezes, quando chega aqui na depressão, a aceitação não acontece, porque a gente só empurra para baixo do tapete a dor. Então, o luto, se você souber, se você entender isso, então uma maneira de lidar com o luto sabendo dessas 5 fases. Se você sabe que tem não aceitação e que isso gera raiva, daí a raiva não tem efeito, ela não vai conseguir mudar nada, porque raiva é uma energia para ação, para mudança. Mas você vai ter raiva de quem? De Deus, da vida, de si mesmo, da pessoa que se foi. O que vai mudar essa raiva? Raiva é uma energia de ação, o que você pode fazer com a raiva? Ter raiva de alguém vai mudar alguma coisa? Então, sabendo que a não aceitação traz a raiva. Daí a raiva não resolve muita coisa, e aí vem a barganha. Barganha é, como eu falei, tentar negociar com a vida. Daí, claro, essa negociação aparentemente não surte resultado. Daí vem a depressão, que, como eu comentei, na minha experiência, a depressão é uma não aceitação da tristeza. Daí, por que eu digo isso? Porque ao trabalhar a relação com a tristeza, quando existe uma queixa de depressão, quando se trabalha a tristeza que se sente, essa tristeza vai estar associada a vários contextos, então são várias camadas de tristeza. Ao se trabalhar, eu tenho experiência de atendimento disso, ao se trabalhar a tristeza, aqueles sintomas associados à depressão, eles vão diminuindo, até o ponto que a pessoa aprendeu a se autorregular. Então, quando alguém aprende a se autorregular em relação à tristeza, os sintomas identificados como depressão deixam de ter importância, porque se aprendeu a lidar com a tristeza. Ou seja, nas 5 fases do luto, onde você tem não aceitação, a minha pergunta para você que está assistindo a live é: você conhecia as 5 fases do luto? E qual a importância de conhecer as 5 fases do luto? Aí eu vou responder: as 5 fases são não aceitação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Essas são as 5 fases. A raiva é consequência da não aceitação. A barganha é uma tentativa de conseguir algo barganhando com a vida, com Deus, consigo mesmo. Daí não funciona, vem a tristeza profunda, que é a sociedade chamada de depressão. Daí, por fim, quando se vivencia o luto completo, vem a aceitação. Na minha experiência, não é necessário passar pelas 5 fases. Por quê? Por mais que exista uma não aceitação de imediato, se você se trabalha em se ouvir e aceitar suas emoções, é normal que por se ouvir e por aceitar suas emoções, é normal que suavize a dor da perda. E uma coisa é dor, outra coisa é sofrimento. Então, aqui eu falei do luto, agora eu vou entrar no sofrimento. A diferença de luto, melhor, a diferença de dor para sofrimento é, na dor, você tem aceitação. Então, a dor tem a ver com aquilo que a gente está vivenciando e sentindo no momento. Já o sofrimento tem a ver com não aceitar aquilo que está vivenciando no momento. Quando você não aceita o que você está vivenciando, existe um sofrimento. Quando você vira a chave para aceitar o que está acontecendo no momento, existe mais leveza, mais tranquilidade. Então, a diferença básica entre dor e sofrimento é: na dor tem aceitação, no sofrimento não tem. Então, até aqui, eu cheguei na metade do conteúdo e eu vou relacionar rapidamente com as ordens do amor. Antes disso, eu vou contar a minha experiência. Eu guardei mágoa por muito tempo, então eu me relacionei com a mágoa pelo menos por uns 15, 20 anos. Daí, uma coisa que eu aprendi com a mágoa é uma forma de se proteger. Então, ela, como tudo na vida, não é de toda ruim, mas tem um custo grande. Quando você se magoa com uma pessoa, você se magoa com todo mundo. Não tem como se magoar com um só. Se magoar com uma pessoa quer dizer se fechar para uma relação. Então, quando você se fecha para uma relação, você se fecha para relações de modo geral. A mágoa, então, é uma mágoa entre você e você. Entre você racional e você emocional. Faz sentido o que eu estou dizendo?
Daí eu busquei terapias. Foi por causa da mágoa que eu não encontrava a solução em outras terapias que eu cheguei na constelação familiar. E me surpreendi como uma mágoa que eu sentia de muito tempo baixou de uma escala de 0 a 10, baixou de 10 para 3. Então, a minha primeira constelação, eu como cliente, em 2011, eu já tinha entrado na formação em constelação. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que era constelação, mas eu sempre fui de começar as coisas e descobrir depois. Então, quando eu entrei na formação em constelação, eu não entendia nada do que era. Tipo, eu via as pessoas em pé e o que estava acontecendo ali era tão devagar que eu achava muito chato. Mas, no ambiente e ouvindo as explicações e os comentários da facilitadora, em um momento, uma frase, uma citação que ela fez do livro A Simetria Oculta do Amor, lá pela página 100 mais ou menos, 112 talvez, tem uma passagem que fala assim: quando você não aceita os seus pais como são, você vivencia um sentimento de falta, de vazio. E muitas vezes, esse sentimento de falta ou vazio gera uma compensação. E qual é essa compensação? A busca espiritual e a busca por autoconhecimento. Na ocasião, eu não me identificava como tendo uma busca espiritual, apesar de me interessar pelo tema de vidas passadas, regressão de memória e temas assim. Então, apesar de me interessar por esses temas, até pelo espiritismo e coisas assim de autoconhecimento, eu me identificava mais como autoconhecimento. Mas eu parei para pensar e para mim, a minha conclusão foi, eu tenho julgamentos, isso em 2011, em relação aos meus pais, e eu achava que eu tinha razão. Daí eu pensei, bom, preciso então fazer uma constelação dessa mágoa. Aí eu tive certeza do que eu ia trabalhar. Vou trabalhar a mágoa que eu sinto. Passou uma semana, se eu não me engano, eu fui participar de uma constelação à noite para conhecer. Fiquei me sentindo medo do que eu ia vivenciar. E na semana seguinte eu fui constelar. Foi bem interessante a experiência, porque eu tive medo da constelação que eu ia fazer, minha primeira constelação como cliente. Eu pensei, o que vai aparecer aí? Porque eu via a constelação de outras pessoas e algumas constelações eram bem intensas. Eu pensava, o que vai aparecer de mim aí? E acabou que foi bem tranquila a constelação. Na verdade, o que eu trabalhei foi que a mágoa que eu tinha, eu estava pegando emprestado. É normal os filhos pegarem as dores dos pais para si e tomar partido. Isso é ruim para os filhos e para os pais. Então, é como se eu estivesse tomando partido, eu estava pegando uma mágoa, tinha a minha e tinha a mágoa que eu pegava emprestado. Bom, daí a constelação teve o devolver e tudo mais. Isso é curioso. Conforme eu conto essa história, eu percebo que eu estou contando de uma forma diferente, mas também estou percebendo que a minha primeira constelação foi de uma emoção, não foi de uma relação propriamente. Então, minha primeira constelação, em que eu fui cliente, o tema foi uma mágoa. E a mágoa é uma relação, mas é uma relação com uma emoção. Na verdade, tudo na vida é relação. O que não é relação na vida? Tudo é relação. Então, o que me surpreendeu foi que uma mágoa que eu tinha há muito tempo, que parecia que não tinha solução, até porque por muito tempo eu acreditava que tinha razão de ter mágoa, mas tem um ditado que fala: a mágoa é um veneno que você toma achando que afeta a outra pessoa. Então, qual foi a minha surpresa? Eu senti um alívio muito grande de um peso que era a mágoa. E eu pensei, eu quero resolver tudo, não só a mágoa. Eu quero resolver tudo que tiver para resolver. E qual a melhor forma de fazer isso? Vou me aprofundar, vou aprender tudo que eu puder aprender sobre constelação, nesse processo que eu estou trabalhando. E foi assim. O que eu descobri sobre a mágoa? Que são camadas de mágoa. Então, a gente está em 2023. Eu trabalhei a mágoa lá em 2011. Então, eu vim trabalhando outras camadas de mágoa. Então, quando se fala, por exemplo, que você não pode voltar no mesmo tema em pouco tempo, que tem que esperar 1 mês, 2, 3, tem gente que fala vários. Hoje em dia está tudo mais rápido. Então, sinceramente, na minha experiência, quem acha que precisa esperar 3 meses, 2, 1, faz isso por opinião, por escolha. Não existe nenhum fator em termos de sentimento ou, como eu posso dizer, ou de efeito, ou de mudança, que impeça de trabalhar temas diferentes. Eu cheguei a fazer temas meus, 6 temas diferentes num dia.
quando eu estava aprendendo com constelação lá em 2011 e 12, eu fazia vários temas e temas que tinham impacto. É que talvez o contexto seja assim. Algumas pessoas são mais sensíveis. Então, algumas pessoas, ao fazer a constelação, ficam mexido. Nesse caso, se você ficou mexido, não faz sentido fazer outra enquanto você estiver mexido. Que não era o meu caso. Eu sempre gostei de mudança, de me trabalhar. Então, fiz uma constelação, senti uma mudança. Vou fazer outro tema. Aí, normalmente, eu parava de fazer constelação quando eu acabava os temas. Quando eu não conseguia pensar, o que eu vou trabalhar agora? Mas, o que eu percebia? Depois de uma semana, 2, 3, apareciam os temas. E eu sempre tinha uma lista de temas para trabalhar. O tema que eu trabalhei ontem foi: eu me incomodava, ou me incomodo, vou dizer no passado, me incomodava quando alguém me dizia o que fazer. Aí uma experiência ontem foi que alguém me deu um feedback sobre um conteúdo que eu fiz. Ficou meio estranho, porque faltou uma explicação. Quando eu ouvi esse feedback, eu fiquei incomodado. Mas eu sabia que era meu incômodo. Daí o que eu faço? Eu anotei e pensei, vou trabalhar sobre isso. Uma forma que eu utilizo para trabalhar um incômodo, qualquer coisa que surja na relação, é propor um olhar para si mesmo. Como isso está em mim? Que parte em mim sente esse incômodo? Aí eu pensei, parece que é o meu eu emocional que está incomodado, mas não é. Não sei se faz sentido para você, mas quando eu estou incomodado porque alguém falou algo, existe uma relação em mim de incômodo. Então já existe essa dor, esse incômodo em mim, entre o meu eu emocional e o meu eu emocional e racional. Normalmente a minha reação era me afastar da pessoa que tinha postura invasiva, vou chamar assim de invasiva. E aí nesse afastar, o que eu via é que eu ficava bem, porque eu evitava contato com a pessoa, mas eu não curava a minha dor. Então, o que eu trabalhei ontem? Deixa eu olhar para essa parte minha que está machucada, que está precisando de cuidado, porque só eu me afastar da pessoa impositiva, autoritária, etc., não quer dizer que eu curei a dor em mim. Deixa eu olhar para essa dor. E aí eu coloquei em relação às duas partes. Percebi que o meu eu racional tinha medo desse eu emocional. Esse eu emocional que estava machucado era o eu que confia nas pessoas. É o eu que se entrega, é o eu que se aproxima, que busca contato com as pessoas. O eu racional é o que estava no controle, ou queria estar no controle, se afastando de pessoas que tinham comportamento que incomodavam. Então eu achei muito interessante esse olhar. Eu me sinto diferente, é muito curioso, eu me sinto um pouco mexido em relação a ontem. Essa autoconstelação que eu fiz, é que ela foi fruto de vários processos que eu tenho feito. Eu tomo floral alquímico, então todo mês eu tomo uma fórmula diferente, de lua nova a lua nova. No momento eu estou trabalhando a dinamização do DNA materno, que é um dos protocolos que é feito em 5 meses. Então, eu tenho a limpeza no primeiro mês, limpeza do DNA. O nome alquímico é limpeza lunar, que é a limpeza do DNA materno, depois limpeza solar, que é do DNA paterno, aí vem a dinamização da serpente lunar, do DNA materno, e aí o que eu vou fazer nesse mês que vem, não, semana que vem começa, que é o DNA paterno, a dinamização, e o 5º mês é a integração. Então eu estou fazendo esse protocolo, estou no 4º mês. E aí você vai trazendo insights. Apesar de eu ter feito esse protocolo 2 vezes, acho que essa é a 3ª, eu vejo como é que são camadas de experiência, e eu vou tendo acesso a novos insights, que é o que está acontecendo. Bom, então, recapitulando e já encaminhando para o fechamento, a ideia é ficar em torno de 30 minutos. O luto, você pode entender ele como 5 fases, como é entendido. Não aceitação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Ou você pode entender do jeito que eu sugeri, que é você pensar. É normal uma dor, que é a tristeza. Como que você lida com essa dor? Se você não aceitar, vai ter raiva, você vai tentar barganhar, não vai conseguir, vai ter a depressão. E aí, se você aceitar a depressão, pode sair do luto. Mas se você só empurrar para baixo do tapete, você continua no luto. Daí a diferença entre dor e sofrimento.
Dor é quando você aceita. Então, houve um falecimento, houve uma perda. Olha para a dor que você está sentindo e acolhe ela. Deixa sentir. É curioso que se você deixar sentir uma dor emocional, normalmente ela vai diminuindo. É muito curioso, por mais intensa que ela seja. Se você disser sim para o que você está sentindo, por mais intenso que seja, ele vai diminuindo. Se você nega, tensiona o corpo para não sentir, você vai aumentando o sofrimento ao longo do tempo. Então, essa é a ideia do luto com 5 fases, como entender 2, que é aceita a dor, e daí a importância de entender o sofrimento e a dor. Dor é natural, faz parte de uma perda. Houve uma perda, eu vou sentir uma dor emocional. É normal, é como a tristeza. Na verdade, a dor emocional é a tristeza. Se você aceita a tristeza, ela diminui. Isso é a dor. Se aceita a dor emocional, que é a tristeza, ela diminui. Quando não aceita, ela aumenta. Sabendo disso, é melhor aceitar a dor porque ela diminui. Agora, o que dificulta aceitar então? Se é só aceitar, por que todo mundo não aceita a tristeza? Uma, que a nossa educação, a sociedade é repressora. Então, por que as pessoas não aceitam? Porque, no geral, elas aprenderam a reprimir as emoções. Quem não foi ensinado a reprimir, quem não foi reprimido, talvez nem tenha problema com luto. Vivencia a perda, sofre, na verdade, sente a dor, acolhe e libera. Esse é um caminho que você pode aprender. Na minha forma de trabalhar com constelação familiar, eu utilizo um acompanhamento de 10 sessões, que eu facilito semanalmente. Cada semana é um tema diferente. Às vezes, se fica muito intenso, que é bem raro, poucas vezes isso acontece, eu passo para a quinzenal. Na verdade, não é nem ficar intenso o tema, na verdade é não ter mais tema. Mas quando não parece não ter mais tema, a gente separa para 2 semanas ou eu ajudo a pessoa a encontrar o tema. Bom, então eu recapitulei as 5 fases do luto, expliquei por que pode ser 2, que é existe a dor, aceita e ela alivia. Isso pode durar alguns minutos, pode durar algumas horas, pode durar alguns dias. Mas se você está num luto por mais de um mês, é interessante pensar se você aceitou a tristeza. Para mim, na minha experiência, um luto que passa de 7 dias... 7 dias. Eu vou até botar aqui embaixo. Então, o luto que passar de 7 dias é porque ele não foi aceito. Daí é só olhar para a tristeza e acolhê-la. Daí eu ia dizer, qual é a dificuldade de acolher a tristeza? Normalmente, ela não é só de uma pessoa. Ela está na família. E, normalmente, quem tem uma dificuldade de lidar com tristeza e medo, que muitas pessoas têm, normalmente tem um acúmulo de tristeza e medo na família. Ou seja, as pessoas evitam o contato com as emoções. Isso afeta os relacionamentos. Para finalizar, eu falei que ia fazer um exercício, então se você está vendo ao vivo ou está vendo depois, qual que é o exercício? Eu vou trazer assim bem simples. Experimenta, se você tiver uma experiência de tristeza, de perda, experimenta pensar nessa dor, nessa tristeza, como sendo uma pessoa. Em especial, como sendo uma pessoa igual a você, só que emocional. Você é o eu racional, que quer ter controle para ficar seguro. Qual é a minha sugestão? Que você pense no eu emocional e você veja a relação. E nesse diálogo você estabelece conexão, se interessa por esse lado emocional. Leva acolhimento para ele. Uma dica é, o que você faz por outras pessoas é legal fazer por ele. Então, mostrar interesse, se colocar disponível para ajudar. Por exemplo, reconhecer que a tristeza está tudo bem, por mais difícil que seja, que você está ali para ajudar. Esse diálogo entre você, racional, e você, emocional, faz toda a diferença. Então, esse é o exercício. Se ficou dúvida, me deixa um comentário que eu explico melhor por escrito ou eu faço numa ou no outro conteúdo. Mas, em essência, o que eu estou te convidando a fazer? Pensar na dor emocional, no luto, na tristeza, como uma pessoa, igual a você. Ou seja, como você é emocional. Pode ser a sua criança triste. E aí, conversa com ela, levando a aceitação. Reconhecendo que está tudo bem sentir a tristeza e que você está ali para ela. Que ela não está sozinha. Experimenta fazer esse acolhimento e depois comenta abaixo do vídeo
como foi a experiência, se fez sentido, e se você já tinha feito isso antes, tá bom? Vou reforçar, dia 2 de dezembro de 2023, vai ter vivência de constelação familiar de manhã, dia 2 de dezembro de 2023, das 8h30 ao meio-dia e meia, e constelação empresarial à tarde, das 14 às 17h30, em São Paulo, endereço Rua Abílio Soares, 607. É próximo do metrô Paraíso. E aí, se quiser mais informação, me envia mensagem pelo direct no Instagram ou pelo WhatsApp também. E é isso. Então, fico por aqui. Obrigado por ter assistido e até mais.